Pedro e João subiram junto ao templo, à hora da oração nona, e era trazido um varão, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou logo seus pés e mãos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Agora o versículo 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Também tu tem aqui a palavra bastante conhecida. Eu acredito que os irmãos já ouviram falar nessa passagem. Nós sabemos que o livro de Lucas vai relatar, melhor, livro de Lucas, no capítulo 1, vai relatar ali que Jesus, ele vai nascer de uma manjedoura, no ventre de uma mulher do nome de Maria. Ele vai nascer de uma manjedoura, falado de José, marido de Maria. E nós sabemos que Jesus agora ele vai estar crescendo. E Jesus ele vai estar agora com seus 12 anos. Ele vai estar ali, junto com os doutores aí perto do templo, ele ensinando ali a palavra. E vai dizer a palavra para os doutores, eles vão ficar alegres. Porque um menino de 12 anos, por ser tão inteligente e por ter tanto conhecimento da palavra, e vão agora procurar saber quem é ele. E o texto vai dizer que agora a sua mãe, o nome de Maria e José, eles vão estar voltando para procurar Jesus, porque eles foram embora da festa e esqueceram Jesus lá. Eles esqueceram que Jesus ficou no templo. E agora, depois de ter procurado por vários lugares, eles vão se lembrar e vão voltar até lá. E vão agora buscar Jesus. E vão saber que o ministério de Jesus agora, Jesus, na Bíblia, ele vai ficar por um tempo sumido. Após aparecer com seus 12 anos, ele vai sumir por um tempo. Não vamos se falar muito de Jesus. Mas não vamos ver que Jesus agora vai aparecer ali com seus 30 anos. Jesus agora vai aparecer para realizar o seu primeiro milagre. Que milagre é esse? Nós vamos ver que na borda de Caná vai estar ali, teve um casamento ali em Caná, na Galileia. E aí a gente vai estar convidado Jesus e seus discípulos, e sua mãe, por nome de Maria, também vai estar lá. E ali vai acabar o vinho. E Maria vai perceber que o vinho se acabou. E agora Maria vai ver Jesus e vai dizer para ele que o vinho acabou. E Jesus vai dizer para ela: que tem eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Nós já podemos ver que tem um tempo determinado para tudo. Tem tempo para nascer, tem tempo para crescer, tem tempo para desenvolver aquilo que se aprende, tem tempo de morrer, tem tempo para tudo. Eclesiastes vai falar bem sobre isso. Eclesiastes 3 vai falar acerca do tempo. E Jesus vai dizer para Maria: ainda não está chegada a minha hora. Só que Maria, ela é uma mulher persistente. Maria, ela entende que não depende somente de Jesus para que o milagre aconteça. Então Maria, ela vai entender que, independente de que Jesus está dizendo para ela que ainda não é o tempo, Jesus não está dizendo que ele não vai fazer. Jesus não está dizendo que ele não pode realizar. Ele está dizendo que ainda não vai chegar a hora. Mas Maria vai entender que Jesus precisa de servo para poder realizar o milagre. Então Maria vai se apresentar
Pedro agora vai lá pescando à beira do mar. E Pedro agora vai e tem um encontro com Jesus. O primeiro encontro de Pedro é a sua maior frustração. O primeiro encontro de Pedro não é quando ele está orando no templo. O primeiro encontro de Pedro com Jesus não é quando ele está ali profetizando, curando, não é quando ele está libertando. Não, o primeiro encontro de Pedro é quando ele não consegue pescar nada. Porque Jesus ele é especialista nisso. Ele parece que ele só se apresenta na situação diversa
discípulos, geralmente